com um pouco mais de calma para falar sobre o peso do jogo, a importância dessa vitória, com análise também do Leonardo Jardim. Primeiro que foi uma vitória muito valorizada pela atuação do Bragantino, né? O Bragantino jogou bem, repito, foi melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo, uma ligeira superioridade, mas foi. Cássio fez um defesaço numa finalização do Sacha e levou muita dificuldade, como disse o Jardim, como a gente falou durante toda a jornada, né? Pelos lados do campo, que o Jardim chamou de corredores, os corredores externos, lado direito e esquerdo. Jardim tentou corrigir, invertendo Christian e Wanderson, e conseguiu, porque ele traz o Christian para o lado esquerdo do Cruzeiro, que era o mais problemático, e o Christian é volante, né? De origem. Então ele vai fazer quase que um terceiro volante, com Lucas Silva, Romero e Christian, fazendo uma linha com 3 jogadores, alargando mais o meio de campo e aí corrigindo um problema que o Cruzeiro sofreu muito com ele durante o primeiro tempo. E segundo o Leonardo Jardim, muito pelo conhecimento do Seabra em relação ao elenco do Cruzeiro, e que faz todo sentido, né? E realmente, depois dessa inversão que se manteve no segundo tempo, grande parte do segundo tempo, enquanto estiveram em campo Wanderson e Christian, deu uma reorganizada no Cruzeiro e tirou do Bragantino a superioridade com essas bolas pelo lado direito, Bragantino, esquerdo do Cruzeiro, principalmente com o La Quintana, que ao lado de John foi o melhor jogador do Bragantino, acabou cansando, sendo substituído, então Mosquera, que tem muito menos qualidade, e aí foi uma alteração que favoreceu também ao Cruzeiro. Explicou também a entrada do Gabigol, que raramente joga com Matheus Pereira e Caio Jorge, mas hoje era justificável porque o Vanderlan, lateral do Bragantino, ele não estava subindo, ele ficava fazendo uma saída como um terceiro zagueiro, então não tinha aquela funcionalidade do Gabigol ter que acompanhar a lateral nas subidas, então ele ficou como um ponta, um jogador mais pelo lado direito. As explicações do Leonardo Jardim, bom, né, cara? Uma coletiva em que o treinador explica bem o que aconteceu. Ele falou que o Seabra trouxe problemas, tirando algum conforto do Cruzeiro, e ao longo da entrevista coletiva ele explicou quais foram esses desconfortos, quais foram as soluções que ele encontrou no jogo, a entrada do Gabigol, e destacou a importância da vitória, cara. Mais uma virada do Cruzeiro, a segunda seguida, assim como aconteceu em Salvador hoje contra o Bragantino. E eu repito, Cirilo, valorizar demais essa vitória do Cruzeiro, porque o Bragantino fez um grande jogo. O que é o futebol, né? Bragantino numa draga danada, numa sequência de péssimos resultados, mas aí você vai assistir o jogo com calma. Às vezes o resultado é muito pior do que o desempenho, né? Hoje, por exemplo, o resultado para o Bragantino foi muito pior do que o desempenho. Repito, o Bragantino não jogou mal, vendeu muito caro essa derrota, essa virada, mas encarou um time que está com a confiança no topo, né? Que é o Cruzeiro, e que hoje, mais uma vez, foi resiliente, paciente no jogo, contou com um momento muito bom de alguns jogadores, Matheus Pereira, Kaique, Lucas Silva, e foi um jogo decidido nos detalhes. Se lá em Salvador foi o banco, foi o elenco o responsável pela virada, hoje foram os titulares, a qualidade dos titulares, a resiliência, a paciência desse time do Cruzeiro, responsáveis pela virada e pela grande vitória essa noite aqui no Mineirão.